Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém. Hoje gostaria de falar um pouco com vocês sobre o silêncio de Deus. Será que o nosso Deus, o nosso Pai, ele realmente fica em silêncio? Será que ele, ao ver seu filho desesperado, seu filho tribulado, nós ficaria em silêncio aguardando? Eu quero crer que Deus fica nos observando. Eu quero crer que Deus, ao nos ver em desespero, fica observando qual seria a nossa atitude diante de tamanho desespero. Clamando, clamando e não ouvindo nenhuma resposta. Qual seria a sua atitude? Qual o tamanho da sua fé? Ao ver que Deus não te responde de imediato aquilo que você quer ouvir. E quero crer também que Deus fala o tempo todo conosco. Somos nós que muitas vezes não queremos ouvir, ou muitas vezes não queremos ouvir aquilo que Deus está falando conosco. Pois nós gostamos muito de bênção, nós gostamos muito de palavras doces, porém, na hora da correção, fechamos os ouvidos e viramos para a parede, como crianças birrentas, mimadas, e falamos que Deus não está falando conosco, sendo que Ele está nos repreendendo, sendo que Ele está nos instruindo, nos ensinando. E aí sim, Deus fala. Eu quero crer que Deus fala o tempo todo e o seu silêncio também é falar. O seu silêncio também é nos ensinar. O seu silêncio também é nos moldar. Porque imagine só se nós, quando crianças, não tivéssemos pai e mãe que olhasse por nós. Se nós não tivéssemos pai e mãe que ficassem de olho nas nossas atitudes. Muitas vezes nossos pais ficavam observando, olhando, para ver até onde nós iríamos. Isso não é não cuidar, isso não é não falar, isso é ficar observando. E quando nós caíamos, nossos pais iam lá e nos tiravam do chão, colocava cada um de nós no colo e ali dava o acalento necessário para podermos estar reiniciando a nossa jornada de tentativas. Tentativa, erro, acerto, tentativa, erro e acerto, até que nós crescemos. E assim o nosso Deus também faz conosco. Ele fica de olho, observando até onde vai a nossa fé. Até onde vai a tua fé? Será que Deus realmente não está falando contigo? Será que Deus realmente não mandou algum servo dele falar contigo? Será que Deus realmente apagou as palavras que existem na Bíblia? Será que Deus realmente não quer falar contigo? Ou somos nós que por muitas vezes endurecemos o nosso coração e não deixamos Deus falar aquilo que Ele quer falar conosco? Porque muitas vezes ao tentar nos corrigir, como já disse, nós viramos para a parede como crianças mimadas. E Ele respeita essa nossa atitude, Ele respeita a nossa rebeldia, mas a nossa rebeldia tem um preço no mundo espiritual. Não queira pagar esse preço. Deixe o nosso Pai, o nosso Deus, corrigir-nos e manter-nos firmes e fortes na fé, com as suas palavras de correção. Gostaria de ler para vocês, para mim também, para nós, claro, sobre o silêncio de Deus, na verdade sobre o silêncio de Jesus, que fica, vou ler uma palavra que fica em Mateus, no capítulo 15, do versículo 21 ao 28. É sobre a mulher cananeia, uma passagem muito conhecida. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, de que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós.
E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Assim como esta mulher, quantos de nós não desiste no primeiro silêncio que Deus faz? Quantos de nós não vai atrás dele, gritando aos gritos, aos berros, incomodando? Não estou dizendo para sair gritando como um louco, não, mas insistir. Senhor, fala comigo, eis-me aqui, Pai. Essa passagem ela nos dá diversos exemplos. Essa passagem ela é rica em exortação. Nos ensina que Jesus veio sim pelos filhos de Davi, pelos filhos de Israel, aliás, mas eles o rejeitaram. Então ele virou os seus olhos para nós, os gentios. Nós fomos agraciados por uma bênção tamanha que não esperávamos e fomos levados a crer, assim como esta mulher, ter fé naquilo que não tínhamos direito. Mas nós fomos aos pés do Senhor Jesus e pedimos para Ele: Senhor, abençoa-nos assim como Tu abençoa os da casa de Israel, pois também somos Teus filhos, também estamos aqui. Fala conosco. E o Senhor vira sua atenção para nós e vai ouvindo o nosso clamor, nossa súplica. Vai ouvindo as nossas palavras, como essa mulher falou, com sabedoria perante o Senhor, que também comeria do pão que sobrasse. E o Senhor é tão misericordioso que Ele não nos dá o pão que sobra, mas sim o pão da vida eterna. Gostaria de fazer uma oração contigo. Feche teus olhos, eleve teus pensamentos ao alto. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai eterno, louvando e glorificando ao Teu nome, Pai. Sabemos, Senhor, que somos pequenos e fracos, Pai. Por muitas vezes, Senhor, não ouvimos a Tua voz, mas Tu, Senhor, sempre fala conosco, seja pela palavra que tem escrita na Bíblia, seja, Senhor, por algum servo Teu que traz para nós algum tipo de mensagem, Pai. Seja na nossa mente, seja no nosso dia a dia, nós sabemos que Tu sempre falas conosco, Pai. Abre, Senhor, o nosso entendimento, a nossa compreensão, para entender quando Tu falas conosco, Pai. Abre, Senhor, Deus Todo-Poderoso, a nossa visão espiritual, o nosso ouvido espiritual, para vermos e ouvirmos o espetacular, Pai. O extraordinário, Senhor, que Tu tens para nos mostrar e nos falar. Ensina-nos, Senhor, a enxergar, Pai, este mundo. Ensina-nos a ouvir a Tua voz, Pai. Ensina-nos a aceitar a Tua correção, Pai. Pois somos pequenos e fracos, vivemos neste mundo tão conturbado, Pai, que muitas vezes não conseguimos parar para poder ouvir a voz do nosso Senhor. Mas estamos aqui, Senhor, para ouvi-lo. Fala conosco, Senhor. Sabemos que Tu, Senhor, quer o melhor para nós. Sabemos que Tu, Senhor, quer o pão. Traz para nós, Senhor, o pão da vida. Traz para nós a água que flui, que jorra, a água da vida. E sabemos que somos Teus filhos por herança, herança de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos aqui, Senhor, clamando ao Teu nome, Pai. Guarda-nos, Pai, de todos os males deste mundo. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos superar cada obstáculo que apareça em nossa frente, Pai. Abençoa-nos, Senhor, nos dias maus. Abençoa-nos, Senhor, nos dias bons. E faz-nos compreender, Pai, que o nosso prêmio não é aqui neste mundo, mas sim no Teu reino, Pai. Pai eterno, faz-nos compreender que as agruras deste mundo, que nós passamos, Senhor, cada dificuldade, é bem-vinda para o nosso crescimento espiritual. Sabemos que dói, Pai, dói, mas ensina-nos a suportar a dor para podermos
ter um dia melhor, para podermos galgar o prêmio, Senhor, que Tu tem para nos dar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Te peço, Senhor, neste momento por todos que estão doentes, que eles possam sentir as Tuas poderosas mãos, Pai, passando sobre o seu corpo como um bálsamo, tirando toda a doença, Pai, tirando toda a enfermidade do seu corpo. Que a dor de cabeça desse irmão, dessa irmã se dissipe, Pai. Que a dor nos ossos desse irmão e dessa irmã, Pai, saia do corpo delas. Senhor Deus Todo-Poderoso, que tudo aquilo que não te pertence está na vida do teu filho, nós repreendemos em nome de Jesus. Que toda possessão demoníaca seja repreendida, Pai. Que toda maldade, Senhor, malignidade que venha para a vida do teu filho para atrapalhar o seu crescimento espiritual seja repreendido em nome de Jesus. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, dai-nos, Senhor, a dádiva da vida todos os dias, Pai. Dai-nos, Senhor, a dádiva da Tua presença na nossa vida, Pai. Em tudo, Senhor, Te agradecemos, em tudo Te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus é maravilhoso e fala conosco o tempo todo. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém.